14 de abril de 1984, sábado, santo do dia. É uma devoção tão antiga em mim que eu já contei aos senhores que antes mesmo de eu saber dizer papai ou mamãe, quando me perguntavam onde está o coração de Jesus, ensinado por minha mãe, eu apontava a imagem dele. Entretanto, eu vos devo confessar que esse tema que vós me propuseste esta noite, muito de improviso, porque eu vinha saber aqui agora exatamente qual é o tema. Esse tema, paradoxalmente, me pega sem que eu esteja em condições de dizer aos senhores aquela última palavra final que corresponde ao fundo das minhas indagações. Quer dizer, eu gostaria de conhecer certas coisas sobre o Sagrado Coração de Jesus. Eu gostaria de aprofundar alguns conceitos, conhecer alguns aspectos dessa devoção que me parece necessário, ao menos com o meu feitio de espírito, conhecer, para eu me dar por quites com o assunto. Porque o tempo é tão devorado pelas necessidades da batalha e da causa que eu não tenho tido ocasião de tomar conhecimento de um livro que é o livro Príncipes, que há na sede a respeito do assunto, e que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, no singular, Jesus de São Maria de São João Eudes, que foi o grande doutor da Igreja, e o grande doutor a respeito desta dupla devoção, ao Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, que ele via tão unidos que eles considerava um só. Então falava o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. De tal maneira eram unidos. Conhecer uma devoção é, sem dúvida nenhuma, debaixo de certo ponto de vista, degustá-la. Degustá-la, para meu modo de ser, nunca é uma coisa completa enquanto eu não conhecer até o fundo. É uma das razões que me empolgaram tanto no livro de São Luís Grignon de Montfort, Tratado da Devoção à Santíssima Virgem, é que ele toma o assunto e vai até onde se deve ir para ter um conhecimento da questão. Então, vendo a montagem racional da coisa em função da doutrina católica, eu compreendo. E compreendo bem, como eu gosto de compreender. E compreendendo assim, me fica muito mais eu mesmo, eu me sinto muito mais em casa para amar. E há uma pergunta preliminar que eu não saberia responder, e, amigo, dizer as coisas como são, eu prefiro dizer que não sei responder e medir com os senhores a extensão desses esplendores no qual eu não estive, do que de dizer aos senhores, de passar por cima e dizer aos senhores alguma coisa apressada, que os senhores tenham ideia que eu sei a fundo, mas não tenho ideia de que o assunto é profundo. Ora, a primeira coisa que eu preciso ter nessas coisas é a ideia de que o assunto é profundo. O assunto é profundíssimo, de que o assunto é insondável. Porque mente de homem gosta de ver a insondabilidade, gosta de ver a força de um raciocínio, gosta de sondar palmo a palmo uma questão, ir até o fundo dela e agarrar-se nela e agarrá-la assim. Dizer, agora isto eu possuo. É assim que o homem ama. Isso é que é varonil. E, ao menos, é assim que eu sei amar. Não sei ensinar outra forma de amar do que aquela que eu mesmo tenho. Não sou nem um pouco o amigo desses espíritos cartesianos que pensam que tudo está em compreender e que, bem compreendido, tudo está visto. Não. É preciso ter o raciocínio da coisa, mas ter o sentimento da coisa também. Mas por que fazer a escolha entre o raciocínio e o sentimento? Se Deus fez o homem raciocínio e sentimento, tenhamos ambas as coisas para fazer a vontade de Deus, para sermos nós mesmos. E assim eu proponho que nós entremos na questão. Eu tomo os dois elementos, os dois traços que a mim me parecem fundamentais neste grande e misterioso assunto que é essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu considero os dois traços fundamentais, e um traço é que o coração de Jesus, por coração, os antigos entendiam, não precisamente o que se entende hoje, mas algo que é ao mesmo tempo mais vasto e, em certo sentido, diferente. Hoje, o que é que se entende por coração? É quase
o símbolo do sentimento desacompanhado da razão. De maneira que o coração da pessoa é tido como tendo vibrado quando a pessoa olhou para algo e aquilo produz uma impressão agradável, de ordem boa, e que produz um certo enternecimento, a pessoa se sente levada a uma certa bondade, a uma certa condescendência, desejosa também de receber certa bondade e certa condescendência. Qual é o homem que não precisa de bondade? Qual é o homem que não precisa de condescendência? E nessa permuta de bondade e de condescendência, estabelecer aquilo que se chama uma amizade, um trato afetivo. Os antigos tinham, vamos dizer, a gente tem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, como eu gostei de ver aqui passada a minha querida Igreja do Coração de Jesus. Eu vi a imagem do Coração de Jesus aí. E me lembrei de uma porção de emoções que ao longo de minha vida eu tive diante daquela imagem. Vi a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e me lembrei de várias emoções também de ordem religiosa que eu tive diante dessa imagem, mais do que de todas as outras, uma certa emoção de um menino que começava a ser penitente. Eu não posso ver aquela imagem sem que aquela troca de vistas, por assim dizer, entre a imagem e eu, por assim dizer, não houve uma aparição, não houve uma visão, não houve nada. Houve uma graça comum, mas que me falou a alma profundissimamente, sem que isto me venha ao espírito. São emoções. Mas, diante dessas emoções, eu acho que é ótimo, e conservo quanto posso. Não há nenhuma objeção, nenhuma restrição em mim a isso. Mas eu gostaria de compreender, de ir mais a fundo. Eu estava dizendo, o coração se entende um pouco o que eu falei há pouco. O coração é só isso? Para os antigos não era só isso. O coração, porque eles entendiam o mesmo órgão que nós entendemos. É o órgão que pulsa, tem aurículos, ventrículos, tem fascístoles, diástoles, e em razão de cujo funcionamento, uns mais solidamente na sua jovem idade, outros mais precariamente nas idades avançadas, estão vivos. Bem, mas de qualquer forma, este é o coração. Para muitos, o coração representa o que eu disse há pouco. Para os antigos, o coração representava isto mais algo. Era, pelo que eu entendi de leituras, era o conjunto das coisas que o homem vê e ama. Quer dizer, eram essas coisas e não as coisas consideradas em si, não é isso. Mas as coisas enquanto estando presentes na mente dele, conhecidas por ele, enquanto, portanto, se eu pudesse me exprimir assim, em estado de slide na mente deles, aquilo que os homens selecionaram para conhecer, para conservar mais na inteligência, porque lhes falou mais. O conjunto destas coisas, enquanto possuídas na mente deles, e enquanto amadas por eles, e amadas de um amor que não é apenas uma conaturalidade, uma simpatia, mas é um amor racional, elas foram julgadas segundo certa doutrina, e achadas certa doutrina verdadeira, e que é o ponto de referência de tudo, julgadas conforme. E porque foram julgadas conforme, foram amadas pelo coração. A sensibilidade é um eco disso, um eco harmonioso, um eco delicado, um eco nobre, é um dom natural, ou conforme o caso, natural e sobrenatural de Deus. Mas é um dom, nesse sentido da palavra dom, é um dom. Bem, o dom é afim, mas é preciso ter compreendido e ter chegado bem até o fim para amar inteiramente. Compreender até o fundo para amar inteiramente, compreender até o fundo para admirar de corpo inteiro, de coração inteiro. E depois, amar até o fundo. Amar não é admirar. O que é amar? O que é coração? Por que o coração represente a sensibilidade, compreende-se? Porque ele é uma caixa de ressonâncias da sensibilidade. Sensibilidade, sentindo algo, pode repercutir no coração.
Eu devo confessar que eu não sinto isso. Meu coração, graças a Deus, é tão plácido que eu não sinto um bater de coração com nada. Mas disse que é isto. Os médicos dizem e eu acredito. Eu ouço tanta gente falar que teve disparo de coração, que teve sensação. Gente que diz alguma coisa e põe a mão no peito, que tem que ser por força o que a ciência diz. Bem, mas esse papel do coração, essa missão do coração, essa coisa, por que abrange também o que o homem conhece, enquanto amado por ele, enquanto conhecido e amado por ele? Por quê? Por que isso tem um reflexo no coração? O coração representa aí a mentalidade do homem, a mente do homem, que inclui a sua sensibilidade, mas faz mais do que isso. As coisas que ele conheceu e porque estão de acordo com a doutrina da verdade, digamos logo de uma vez, de acordo com a doutrina católica, apostólica, romana, porque estão de acordo com essa doutrina que ele conheceu pela fé como verdadeira e que ele amou com soberania sobre todas as outras coisas e com uma linha rectrix de todas essas coisas, ele vê e diz: aquilo me dou. Porque é conforme a verdade verdadíssima, a verdade soberana, a verdade padrão, a verdade rectrix, segundo a qual todas as verdades são verdades e contra a qual todas as aparências de verdades não são senão erros enganosos. Ali está. Os senhores estão vendo um outro modo de amar. Um modo de amar seria quem conhecesse nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra e o visse, portanto, andar, o visse falar, conhecesse sua face divina, conhecesse timbre de sua voz divina. É uma coisa que eu, que não sou muito musical, teria, entretanto, uma vontade enorme de conhecer. Uma palavra ouvida por ele, uma palavra dele que eu pudesse ouvir. Ele dizer, por exemplo, a Nossa Senhora: Mater, minha mãe, ouvi-lo rezar as orações lindíssimas que ele compunha, de uma majestade, de uma doçura incomparável, como eu gostaria, mas ouvir um pouco. Quem dos senhores não gostaria? Quem dos senhores não daria tudo para isso? No caso, tomando por hipótese provável que os antigos entendessem como o coração o símbolo da mentalidade, nós poderíamos nos perguntar como era a mentalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É um tema audacioso, é uma navegação num ar tão alto que a gente tem medo de navegar lá, mas do outro lado este ar atrai. Quanto mais alto se voa nele, mais se tem medo, mais tem vontade de subir, e se tem medo de ter que baixar, ter que descer. É o contrário da aviação terrena, em que quanto mais se sobe, mais se tem medo de subir, e quanto mais se desce, mais contente se fica de ter baixado. O que é que nós podemos pensar? O que é que nos é dado entrever daquilo que seria a mentalidade de nosso Senhor Jesus Cristo? É preciso logo dizer debaixo de que ponto de vista é. Considerado muito mais na sua humanidade santíssima do que na sua divindade. Porque na sua divindade o assunto sobe tanto e tanto que não é possível uma pessoa, talvez depois de ter lido Cornélio lá, a pessoa ter uma ideia de tratar da questão. Um leigo, pelo menos. Mas alguma coisa a gente pode dizer, pondo como nota tônica das considerações a humanidade santíssima dele, que está mais perto de nós. Que perto, hein? Que perto, né? Que perto, hein? Bem, um perto com uma distância, como daqui, se pudesse ser assim, de uma ponta a outra do universo. Bem, porque a perfeição dele não tem comparação com nada nem ninguém nesse sentido. Mas, enfim, digamos, a mentalidade dele, como é que nós a podemos entrever em alguns dos seus aspectos. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu o imagino assim. A fé nos ensina que o Verbo se encarnou e habitou entre nós.
e que havia a natureza humana dele, a qual estava ligada por união hipostática à natureza divina. A segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnou-se e desse fato resultou nosso Senhor Jesus Cristo. E essa dualidade de natureza numa só pessoa levava-o a ter com Deus, considerada a sua humanidade santíssima, ele tinha com Deus um contato mais íntimo do que tem qualquer um de nós, ou que teria o santo mais santo. Nossa Senhora, na hora de comungar, eu acho que Nossa Senhora comungou uma vez só. Ela comungou na Santa Ceia, e acho que nunca as sagradas espécies se deterioraram nela. Se ela comungou mais de uma vez para a edificação dos fiéis, não era porque desapareceu nela a presença real. Quando ela comungava, a presença real da partícula anterior cessava e começava a presença real da partícula nova. Mas ela esteve num estado de união eucarística constante, sem faltar um minuto com ele. Mesmo quando ela dormia, ela esteve nessa união com ele. Também, nós podemos considerar essa união de Nossa Senhora com ele era menor do que na unidade da pessoa dele, a união da natureza humana com a natureza divina. Vocês já podem imaginar que união, portanto, a natureza humana tinha com ele, para formar com ele uma só pessoa, para formar com Deus uma só pessoa, uma simples criatura. Como São Luís tinha razão quando se cantava o credo e quando chegava aquela afirmação do credo, et verbum caro factum est, et habitabit nobis, ele se inclinava. E daí vem que por toda a terra, quando se canta isso, todos se inclinam, né? Eu sei que os progressistas não gostam disso, até atacam. Para mim é uma razão a mais para eu gostar. Mas, seja como for, é fato, está de pé, esse ponto concreto, que ele tinha uma união, na sua humanidade santíssima, uma união insondável com Deus, e incessante, inseparável. Ele tinha, portanto, como Deus é a própria felicidade, Deus é a própria, Deus tem em si, por excelência, não é dizer que Deus tem em si todas as qualidades, Deus é todas as qualidades, ele é todas as qualidades. Vocês podem imaginar essa natureza humana, como era elevada, e como ela era elevada ao céu de um modo extraordinário. Não sei aspectos misteriosos para nós. Por exemplo, na oração do Horto, parece que a natureza humana dele teve uma como que treva, uma coisa, como que uma noite escura em relação à natureza divina, de tal maneira que ele se sentiu abandonado e rezou: meu pai, se for possível, faça-se em mim esse cálice. Veio um anjo e lhe deu a taça, o cálice da consolação para beber, e ele se tornou, reanimou. Bom, e no alto da cruz ele teve uma exclamação que parece lançar uma luz especial sobre o mistério da união ou das relações do convívio entre a natureza humana e a natureza divina dele. Quando ele bradou: meu pai, por que me abandonaste? É verdade que esse é o primeiro versículo de um salmo que canta a ressurreição. E que ele, recitando o primeiro versículo do salmo, ele afirmava que ia ressuscitar. Mas havia um brado de abandono. Quer dizer, em algum sentido, ele se sentiu abandonado. E, em algum sentido, foi tão grande isso, que pouco depois ele disse: consumatum est. E rendeu, entregou seu espírito. Quer dizer, morreu. Os senhores estão vendo por aí que havia mistérios, e havia dores, e havia padecimentos nesta natureza humana tão ligada à natureza divina, nesta alma humana tão ligada à alma divina, havia padecimentos. E como há uma certa proporção nesta vida entre os padecimentos e as dores, que tremendos padecimentos devem ter sido.
uma vez que devem ter sido tão extraordinárias as alegrias. Podem imaginar uma alma unida a Deus, formando com Deus uma só pessoa? A alegria, alegria, alegria que isso deveria dar. Nenhum anjo no céu tem essa alegria. Essa ele tinha. Ele tem no céu. Bem, mas de outro lado, se há uma proporção com as dores, que dores e que dores e que dores ele devia sofrer. Dos vários traços de dor que ele deveria sofrer, eu creio que a mais dolorida era a dor do inexplicável. Poucas coisas fazem sofrer tanto o homem do que quando sua dor é inexplicável. Quando ele tem explicação para sua dor, ele sofre. Então, bom, é por causa disso, por causa daquilo, vá lá. Vamos lá. Mas quando a dor é inexplicável e cai sobre ele como uma coisa que ele não entende, não é que ele queira arguir a Deus e queira tomar conta de Deus, não é isso. Mas é que ao não entender, lhe vem o medo de que aquilo seja castigo por alguma culpa. Lhe vem o medo de que aquilo seja uma coisa fora dos desígnios. Ele não podia ter culpa, ele sabia disso. Mas que misteriosos sofrimentos ele teve naquela ocasião, nós não sabemos. Nós só sabemos uma coisa, é que os sofrimentos mais pasmosos que jamais um ser tenha padecido, segundo a história nos consta, sofrimentos mais pasmosos sofreu ele. Esses sofrimentos de alma eram tão extraordinários que poriam qualquer homem com a saúde arrasada e dentro de poucas horas, infarto, derrame cerebral e tudo que vocês possam imaginar. Em poucas horas. Ele aguentou até o fim e seu último ato foi um ato de lucidez. Consumatum est. Quando Deus criou o universo, ele depois viu o universo no seu conjunto e considerou que cada coisa era bela, e boa e verdadeira, mas que o conjunto era mais belo do que cada uma coisa isolada. Porque a gente tem a impressão que nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu, considerou tudo que sofreu e viu que tinha sofrido tudo que tinha que sofrer e que era uma beleza, uma torrente de sangue e de dores como nenhum oceano poderia conter. A última gota de sangue estava derramada, a última dor estava sofrida, a dor mais cruel, a dor mais abstrusa a palavra não é boa, a dor mais inexplicável, a dor mais pungente estava sofrida. Estava tudo pronto. Ele contemplou a formosura deste horror e disse: está tudo oferecido para a redenção do gênero humano. Consumatum est. Eu sofri tudo que tinha que sofrer. Eu sofri tudo que se pode sofrer. Eu sofri de maneira a minha tarefa redentora estar inteiramente pronta. Consumatum est quer dizer, só me falta o último lance, é a separação da alma do corpo. Depois disso eu cesso de sofrer, mas o último lance ainda tem. Eu me dou a isto, morrerei. Pam, morreu. É uma coisa maravilhosa, bem? Com que sensibilidade, mas com que compreensão profunda de sua missão, com que força e com continuidade ele sofreu aquilo tudo. É uma coisa que não se pode medir suficientemente. Ora, a gente deve imaginar a este homem-deus, com todas essas forças e grandezas implícitas na alma, imaginá-lo assim, vivendo os vários aspectos de sua vida terrena. Então, interpretar a sua vida terrena como sendo vivida por uma pessoa que vivia assim. Então, por exemplo, quando ele acariciou as crianças que vieram falar com ele, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. O afeto, a bondade, a doçura. Não há homem de qualquer idade que, vendo ele dizer:
vendo dizer, deixai vir a mim os pequeninos, não diz, bem, então também há um lugarzinho para mim, por menos que eu seja um pequenino, porque em comparação dele todo mundo é pequenino. Eu vou me aproximar. Bem, que doçura nessas palavras. Essa doçura era de nosso Senhor Jesus Cristo, tão forte, no sentido mais sublime da palavra, tão decidido. Resolveu sofrer, sofreu até o fim e até o ápice, tudo, e de bom grado, sem excluir nada. Tão terrível e tão misericordioso, a ponto que ele pega o bom ladrão e é a primeira canonização que há na igreja. Tu hoje estarás comigo no paraíso. Vocês podem imaginar como o bom ladrão se sentiu reconfortado com essa promessa. Como ele se sentiu animado. Não tem... Fica-se com inveja do bom ladrão. Se cada um de nós, na ocasião da morte, puder ouvir essas palavras, tu hoje estarás comigo no paraíso. A gente tem a impressão que a gente se levantaria da cama, glorificar a Deus e dizer, bom, mas então, meu senhor, o que esperais? É natural. É natural. Mas como pode uma alma humana compor esses quadros juntos, de maneira que quando vê Nosso Senhor expulsando os vendilhões do templo, pensa nele acariciando uma criancinha, pensa nele contando a parábola do bom samaritano, pensa nele quando com uma bondade indizível ele curava este, curava aquela outra, aquela outra pessoa, e assim ia espargindo em torno de si a alegria, a consolação, a tranquilidade, a saúde. Quando ele encantava os apóstolos, que a gente percebia que ficavam enlevadíssimos com ele a ponto de não saber o que dizer. Bem, como conjugar essas duas visões juntas? Ele tão forte, tão incomparável, tão único. Era preciso lembrar-se dele no Santo Sudário. A gente se compreende, no sentido mais nobre da palavra, o atleta de Nosso Senhor Jesus Cristo. O atleta de Deus, o herói de Deus. Siegfried, Lohengrin, toda espécie de palhaços dessa ordem, inventados por Wagner, os grandes homens da mitologia antiga, isso não é nada que encilharia em comparação do Barão do Santo Sudário. Uma coisa evidente. Bem, como a gente podia imaginar no menino Jesus, apenas nascido em Belém, e que abre os braços para Nossa Senhora e sorri, mas já abre os braços em forma de cruz, anunciando que ele nasceu para ser crucificado. Como é que a gente poderia imaginar que essa criança, que contém todas as canduras e todas as inocências imagináveis e escogitáveis, e muito mais do que isso, que nele estava o herói que iria de sofrer de maneira a impressionar os homens até o fim do mundo. Bom, nele todas essas perfeições se ajustavam de maneira a gente não poder compreender. Ele é muito maior do que o campo de nossa visão. E ele é uma maravilha que nós ou consideramos por partes ou nós não conseguimos considerar. Cada um adora Nosso Senhor como foi chamado para adorar. Como eu sou obrigado a falar, eu sou obrigado a dizer o que me vai na alma. É meu modo de ser, não é necessariamente o modo de ser de outros. Cada um, Deus o criou como ele é. É meu modo de ser que eu nunca me contentaria de adorar só um desses aspectos, sem procurar reuni-los a todos os outros e, ao menos muito sumariamente, fazer a ideia de como seria o conjunto. E eu tenho a impressão de que se eu o conhecesse nessa vida terrena, uma das coisas que eu mais gostaria era de admirar e de adorar as transições do estado de espírito dele. Como ele passava de uma disposição para outra, por onde eu pudesse compreender como é que uma disposição se encaixava na outra. E, nesta transição, adorar a harmonia desses estados de espírito tão diversos. Me parece que aí meu desejo das correlações, das reversibilidades e das harmonias e das ordenações em tudo, encontraria algo que saciasse.
eu toda a vida tive, e eu digo isso porque eu suponho que são por questões que mais ou menos passam pelo espírito de todo mundo. Nunca conversei sobre isso com ninguém, mas subconscientemente, desapercebidamente, creio que passam. Em outros, advertidamente passam, né? Depende aí de cada um. Mas eu me lembro que na Igreja do Coração de Jesus, há exatamente no teto um quadro que, como pintura, é uma pintura boa, tipo século XIX. A pintura do século XIX tinha um lado, toda ela tinha um lado fraco que depois se exprimiu no cinema. Uma coisa incrível. E não havia cinema durante quase todo o século XIX. Mas o homem do século XIX, nas últimas décadas, tinha a tendência a representar as coisas exatamente como são praticamente. E isso não é a verdadeira arte. A verdadeira arte é não apresentar uma coisa como ela aparece aos olhos, mas é apresentar uma coisa como ela aparece aos olhos, dando a entender, deixando ver algo que não aparece bem aos olhos, e que só o verdadeiro observador pega. Aí é que... Porque senão é fotografia policial, 3x4, em que aparecem 2 pontos da orelha, e que o criminoso fica olhando para a câmera. Fotografia é uma obra de arte perfeita, então, porque pegou o homem 2x4. Não é essa a realidade. A pintura, vamos dizer que a gente está conversando com alguém e nota uma expressão de fisionomia que nunca nem a fotografia pegará. Ou se é um homem, um bom fotógrafo, ele tira do outro um spot instantâneo sem que o outro perceba. É algo tão passageiro que a natureza reflete apenas de passar. Pim, fotografa. Aqui está o que eu queria fotografar dele. Aqui. As transições dos estados de alma não apresentam. Então os senhores tomam esses quadros habituais de Nosso Senhor, muito respeitáveis, muito veneráveis, satisfazem muito a piedade. Mas, em geral, eles fixam o espírito do homem num estado, que é o estado de Nosso Senhor que eles quiseram apresentar no momento. E com o Sagrado Coração de Jesus, eles fixam sempre, e ajusta o título muito bem, muito fundadamente, a sua misericórdia infinita. Mas a sua misericórdia infinita era uma de suas perfeições. Nós não podemos sustentar que ele não tinha outras perfeições, uma vez que ele tinha todas as perfeições. A ladainha do Coração de Jesus, aprovada pela Santa Sé, tem uma invocação assim: Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes. Quer dizer, é uma profundidade de virtudes que para o espírito humano é como se fosse um abismo. Nós poderíamos chamar céu de todas as virtudes, uma vez que o céu é um abismo que está por cima de nós. Estamos no fundo desse abismo. Nós poderíamos chamar céu de todas as virtudes. Então, em geral, o pintam na sua misericórdia. Como é bom, como é ótimo, como me tem feito bem ao longo de minha vida. Mas eu gostaria que outros quadros o pintassem em outros estados de espírito. Por exemplo, ele meditando. O olhar absorvido, enlevado e contemplativo dele, sozinho no deserto, durante aqueles 40 dias de jejum que ele fez. Cheio de imaginá-lo junto de uma pedra, um deserto árido, ou com uma vegetaçãozinha ordinária e muito rasteira, que era o contrário da sublimidade da cena, ou com uma bonita areia que se estendia ao longe, e ele sozinho junto de uma pedra. No fundo, um pôr de sol em brasa, e o perfil dele se recortando sobre aquele pôr de sol. Ele meditando e orando. E, portanto, a sua natureza humana, por assim dizer, fazendo filosofia e teologia. Como é que seria a expressão dele nessas ocasiões? Quando ele agradava a Nossa Senhora e olhava para ela, se ele já se tinha deleitado na contemplação do universo, quanto mais se deleitaria
na contemplação daquilo que é mais do que todo o universo, que é Nossa Senhora. E ele, na sua humanidade e na sua divindade juntos, olhando para dentro dos olhos de Nossa Senhora. Ela enlevadíssima com ele. Ela num êxtase, um místico altíssimo. E ele pensando, enquanto Deus pensando, a minha obra-prima. Enquanto filho e homem pensando, minha mãe, que perfeição. Como seria isto? O que um de nós daria para estar do lado de fora da porta e olhar pelo buraco da fechadura? Podiam nos oferecer como compensação qualquer coisa, dar qualquer sacrifício depois. Pode ser, não tem importância. Morrer depois, não tem nada. Ter visto essa cena e morrer, eu vivi. Para que viver mais? Pergunto, haverá ânimo para viver depois de ter visto isso? Alguém me diz, olha que bonito. Eu vou voltar a dizer, você não sabe o que é bonito. Você não viu o que eu vi? Do que adianta eu dizer que vou ver o mar? Olha que eu gosto tanto do mar. Mas depois de ver Maria, o que é ver o mar? Bem, assim, por exemplo, no coração de Jesus tem aquele quadro. Está ele aparecendo a Santa Margarida Maria. E o oratório em questão, o oratório do convento dela, está todo iluminado. Tem impressão que há por detrás um altar com um sacrário. E ele fala a ela, numa expressão de muita bondade, de muito comprazimento, de muita misericórdia. E ela muito enlevada, naturalmente, com a cena. Estava tudo perfeito. Mas, na realidade, a cena muito boa, ainda completada com essas palavras tocantes do coração de Jesus. Ele aponta o seu próprio coração e diz a ela, eis aqui o coração que tanto amou os homens e por ele tão pouco foi amado. Por eles tão pouco foi amado. Os senhores compreendem que é de cortar o coração, que um coração assim tenha amado tanto e tenha sido tão pouco amado. A gente não sabe o que dizer, mas não sabe o que dizer. Entretanto, nós fomos amados por ele muito mais do que nós amamos a ele. Bem, isso seria de qualquer modo, porque ele é tão maior do que nós, que um ato de amor dele deixa os nossos pobres amores em estado. Bem, mas nós não amamos até onde podemos, e era o que nós devíamos fazer. E como é que é? Bem, isso ele diz com misericórdia, ele diz com bondade. Está ótimo, mas eu gostaria de perceber ali todos os outros estados de espírito. Eu gostaria de perceber esta correlação e de, por assim dizer, pela admiração, pela adoração, que é a palavra adequada quando se trata dele, pela adesão, a adoração já é isso. Bem, de algum modo, tentar viver isso em mim. De algum modo, enfurecer-me como ele, enternecer-me como ele, adorar como ele, resistir como ele, sofrer como ele. Isto nós gostaríamos todos de fazer. Mas como seria mais fácil se nós pudéssemos viver a ele? Eu estou falando dos timbres de voz. Se nós pudéssemos fazer uma coleção dos timbres de voz deles, ensinando como mestre. Ele, se alguém foi mestre, é ele, é o divino mestre. Então, explicando com clareza, com sabedoria, com profundidade, horizontes extraordinários, etc. Com uma simplicidade de desconcertar. O ensino dele é tão simples, mas é tão profundo. Santo Agostinho dizia que o ensinamento dele era como um rio no qual um elefante se afogaria e um cordeiro passaria de pé enxuto. De pé enxuto não é bem, passaria sem molhar senão os pés. É extraordinário, é bem isso. Né? Bem, como nós gostaríamos de tudo isto, poder ver, por exemplo, não mais fazendo um elenco
dos vários timbres de voz sucessivos dele, sucessivos olhares dele. Para não falar, senão, em 2 olhares, o olhar dele a São Pedro, que converteu São Pedro e fez São Pedro chorar a vida inteira, e o olhar dele a Nossa Senhora. Escolha um momento, talvez o momento em que foi o último olhar da vida, que ele foi e olhou para ela, com certeza. Antes de sair da terra, ele olhou para ela. Ela olhou para ele e trocaram um olhar em que o carinho e a adoração da parte dela, o amor indizível, o apreço extraordinário e o carinho vinham da parte dele, em que se separaram. A morte ia separá-los. Ia separá-los por 3 dias. Para ela, 3 eternidades. Bem, como seria a história de todos esses olhares? E como seria o olhar dele expulsando os vendilhões do templo? E como seria o olhar enojado dele para Pilatos, com toda a covardia de Pilatos? E o olhar de repreensão aguda e severa, olhando para Anás ou para Caifás. Bem, tudo isso era um reflexo do coração dele. Tudo isso refletiu no coração dele. O coração dele pulsou, ora com mais intensidade, ora com menos intensidade. O coração dele pulsou quando, ao longo de todos esses acontecimentos. E por isso é belo comentar, pensar a mente dele e o coração numa união, como é que viveram todos esses acontecimentos da vida terrena dele. E até o fim do mundo haverá gente que adorará esses vários aspectos dele e que viverá da consideração dos vários aspectos dele. Agora, meçamos o outro lado. Com que vontade de salvar ele fez tudo isso? Ao longo da via sacra dele, ele via aquele povo que vociferava contra ele. Ao longo da via sacra, ele via aqueles canalhas que tinham contemplado os milagres dele, a sabedoria dele, a bondade dele e tudo mais, e que depois preferiram Barrabás a ele. O bandido asqueroso, o bandido insuportável, o bandido símbolo da ilegalidade, e disseram: queremos a ele. Não queremos. Os senhores se lembram bem de uma poesia de um satanista que eu li há pouco tempo atrás aqui, aquele marquês italiano morando na França e que fez a poesia em francês sobre Satanás e o inferno e o que ele queria no inferno, etc. Esse povo participava desse estado de espírito. Não digo povo no sentido étnico da palavra, era realmente a recusa do povo judeu, mas não por razões raciais imbecis, escogitadas pelos Hitlers e pela companhia, mas é pela infidelidade. Eles foram chamados para ser um povo eleito e disseram não, não quiseram. Bem, ao longo da via dolorosa, ele foi a todos esses, convocando com o olhar. Não queres, meu filho, não queres, mas para mim que passo por ti, pela última vez, mais uma vez, os senhores podem imaginar a reação de gente miraculosa que está no caminho e que ele olhasse até o fundo dos olhos, como diz: a ti que estás usando os teus membros pela saúde que eu te dei. Eu te amei tanto e tu não me amas a tal ponto que tu não és capaz de um olhar de compaixão para mim. Mais ainda, eu vejo tua mão armada como uma pedra e eis que tu vais jogar essa pedra no minha face de modo doloroso. Deve-se ter passado coisas assim. Foram insensíveis a isso. Não se incomodaram. Vocês podem imaginar a forma de maldade a que isso tudo corresponde? A forma de maldade. Quer dizer, que recusa de alguém com A maiúsculo, de um A maiúsculo que vai daqui até o sol. Bem, como eles recusavam, como era isso? Como se pode compreender isso? Assim eles fizeram. Mais terrível é que nós ficamos horrorizados
mas assim fazemos nós. Não tem remédio. Assim fazemos nós. Todo aquele que na vida tenha cometido um pecado mortal, jogou uma pedra nele no caminho da paixão. Ou atirou uma pedra, ou uma blasfêmia, ou fez qualquer outra coisa quando ele estava no alto da cruz. Porque o pecado mortal é isso. E se nós nos reerguemos do nosso pecado mortal, e se nós continuamos no bom caminho, foi porque nessa hora ele disse: meu Pai, perdoai. E Nossa Senhora, corredentora do gênero humano, rezou com ele. Foi por isso. Quer dizer, se nós estamos aqui, eu nunca faria essa pergunta que eu vou dizer agora. Mas vamos imaginar que nós mandássemos no auditório levantar, nunca faria essa pergunta, levantar os braços como que cometeram um pecado mortal na vida. Quantos braços não se levantariam? Ficariam inertes. Quantas pedradas nele. Tanto mais que ao longo de toda a paixão dele, e depois de toda a agonia no alto da cruz, ele viu todos os pecados que a humanidade ia cometer. E esses ele sabia que conheciam aquela bondade que ele estava tendo por eles. E não ligavam e jogavam a pedra nele. Aí sim é o caso de dizer fenomenal. Triste e tragicamente fenomenal. Quem pode negar isso? Tão evidente. Não adianta negar isso. Prefiro Barrabás. É péssimo, né? E a façura que passa. E a qual nós demos um mau olhar. Como é, hein? Não é o seu modo um Barrabás? E a revista de pornografia. E isso, e aquilo, e aquilo outro. Como é? Não são os nossos Barrabáses? Como seria bom que na hora da tentação nós tivéssemos firme na alma essa recordação. E que simplesmente nós disséssemos a Nossa Senhora na hora da tentação: minha mãe, livrai-me desse Barrabás. Como seria bom, como seria excelente. Quer dizer, é fácil culpar aqueles, e eles foram culpados de modo terrível, é verdade. Mas, foram só eles? Como é isso? Agora aqui veio uma pergunta que aperta, mas que é feita para o bem dos senhores e para a glória dele e dela, porque é para uni-los mais a ele e para ela e a ela, e para evitar aos senhores passos que, quando chegar a vez do arrependimento, uma vida inteira não bastará para a gente chorar convenientemente. É preciso pensar nisso. Mas o dia que nós temos, o dia que foi a festa que nós temos diante de nós, é uma festa que não se confunde com nenhuma dessas. É o prefácio e a introdução a essa festa. Ela foi lembrada pelos declamadores, proclamadores que me precederam aqui. É a festa de Ramos. Como foi o domingo de Ramos? O domingo de Ramos, nós já sabemos bem como foi. Os milagres dele, a sabedoria dele, a pessoa dele inteira, impressionou profundamente o povo judaico. A prova de que impressionou é precisamente que julgaram necessário matá-lo para evitar que ele tomasse conta completamente do povo. Quer dizer, aquele povo que estava lá era um povo que estava que tinha sofrido, tinha recebido uma marca da pessoa dele. É uma coisa incontestável. Bem, e esse povo estava sujeito a duas influências diversas. Uma era a influência dele, outra era a influência do elemento mau do povo de Israel, uma vez que é do povo judaico que se trata, de uma influência má do povo de Israel, daqueles que tinham apostatado
e que constituíam na sinagoga talvez uma espécie de organização secreta, que adorava ídolos, adorava deuses ocultistas, gnose pura, e que essa gnose incubada lá tinha os seus progressistas do tempo, que tinham tomado conta mais ou menos de toda a sinagoga e que animavam um combate contra Nosso Senhor, porque Nosso Senhor representava a fidelidade à antiga lei, a fidelidade à revelação. Ele era o filho da revelação e o autor da revelação. Evidentemente, ele era o centro da religião judaica, para onde tudo convergia. E esses gnósticos não queriam isso. Gnósticos miseráveis. Bem, e o povo judeu sentia-se dividido entre as duas coisas. Mas nós podíamos nos perguntar como é que essas duas coisas dividiriam de tal maneira os judeus. Porque não se pode compreender como, diante de uma força de atração divina, de um lado, e depois uma força de atração quase de aldeia, como era do outro lado Jerusalém daquele tempo. Jerusalém tinha sido uma grande cidade no tempo de Salomão, de Davi, mas depois decaiu muito. E o Estado de Israel estava dividido, o antigo reino da Judéia estava dividido em uma porção de reinozinhos insignificantes, brigando entre si, bagunça. Era isso que eles faziam, era uma coisa horrorosa. E os romanos dominavam aquilo com pouco caso. Eles dominavam de cima, dominavam dominando. Bem, como é que esse pessoal, a cúpula desse povo esmagado, podia ter tanta influência sobre um povo atraído por Nosso Senhor? Não sei se está clara a pergunta que eu estou fazendo. Parece uma coisa completamente ilógica. Então, um de nós iria, passo a passo, ao ver o buraco de fechadura, no buraco de fechadura, Nosso Senhor conversando com Nossa Senhora, olhando a ela com amor, e ele a ela a ele, ele a ela. Nós daríamos tudo para isso. E esse povo não se movia, não é possível, não é lógico, não podia acontecer. Como é que esse povo depois ia querer ver passar Herodes, passar Anás, passar Caifás, passar quanto filho das trevas há e ficar encantado com aquela gente? Como pode ser isso? Vocês não acham que há uma coisa há uma contradição que chega quase até o inverossímil? Muitos acharão. Eu durante muito tempo achei. Mas aqui nós compreendemos que há na mente humana duas balanças. Em virtude do pecado original, há duas balanças. E que o indivíduo, quando ele é de um determinado ambiente, quando ele é de um determinado meio, ele se deixa impressionar, e eu quase diria enfeitiçar, pelos adornos e pelas influências desse ambiente. Tal é o sumo sacerdote, tal outro é o rei, tal outro é o procônsul romano. São homens que se apresentam naquele ambientezinho como homens muito importantes. Todos os outros homens de uma importância menor prestam veneração àqueles primeiros. E os outros que são ainda menores prestam veneração aos segundos. E admiram e acham aquilo colossal. E o inocente, meio bobo, olha para isso e formidável, formidável. Fica encantado com o negócio. Tá bom, fica encantado. Mas ele dá aquilo uma admiração que quase o cega. Passa Nosso Senhor com sua simplicidade, sem nenhum dos elementos pelos quais os outros faziam admirar. Não é rico, não é tido, aclamado como inteligente pelos inteligentes, não pertence a uma família régia, é verdade, mas tão decadente que o pai dele era um carpinteiro. E com certeza várias vezes ele viu gente passar perto do pai dele e dizer: está vendo aquele? Aquele é um rastaquera, descendente de rei, olha que vergonha, não vale mais nada, que quer passar. E São José continuando a ser rabadeira para ganhar um pouco de dinheiro, para alimentar a Nossa Senhora e ao menino Jesus. Eles viam tudo isso, viam como, na ordem humana dos valores, Nosso Senhor tinha querido nascer destituído de tudo.
na ordem natural, não terrena, não convencional, nesta ordem, nem sei o que, seria dizer muito pouco, chamado de gigante. Mas na ordem humana, que coisa. Na ordem das coisas humanas, vamos dizer assim, mundanas, que coisa. Tão pouco. E eles começavam a ficar assim, meio cambaleantes. Quem será mais? Quem te valerá mais? Não será Pilatos, o preguiçoso? Não será Herodes, o sanguinário? Não será Anás ou Caifás, os sofistas, chicanistas, ladrões? Não serão mais do que ele? Aquela dúvida. E qual era o estado de espírito daquele povo no momento em que se deu procissão de ramos? Tudo indica que o estado de espírito fosse o seguinte: o povo o povo hesitante e entusiasmado com ele, mas interrogativo por causa dos grandes do lugar que não davam acolhida a ele. E vendo-o desfilar, montado num burrico, ele que poderia ter entrado, como mostra o Apocalipse, montado num corcel branco, com uma espada na boca, cavalgando. O povo, entretanto, o que fazia? O povo o via num burrico, entrando com humildade, com bondade e espargindo graças. Ficava na dúvida. Como é? Porque a dúvida, eles tinham amado insuficientemente. Eles tinham hesitado entre uma coisa e outra. E por isso a aclamação deles era como uma empada vazia. Era uma festa que cantavam Hosana, filho de Davi, etc, etc. Mas dentro da alma de muitos, uma dúvida. Como é? Eu não sei como é. Também não sei. Cada um trazia dentro de si uma dúvida mundana, uma dúvida puramente feita da rivalidade, do conflito entre admirações rasteiras por coisas que não valem nada e a admiração por aquele que é a fonte de tudo que vale qualquer coisa, o criador de tudo que vale qualquer coisa. Essa situação faz com que os pintores católicos que têm procurado reproduzir a cena apresentem Nosso Senhor recebendo com um certo bom grado aquela homenagem, mas com fundo de tristeza e ao mesmo tempo de severidade, porque ele compreendia o que tinha de vazio aquilo e compreendia que aquele povo que o clamava, sem pensar nisto, reconhecia a sua própria inferioridade. Digo mal, sua própria culpa. Porque se era Hosana, filho de Davi, para ele, com que direito duvidar? Eles não tinham visto os milagres, não tinham visto os ensinamentos, não tinham diante de si, ali, Nosso Senhor, que direito duvidar? Só porque o vagabundo de Pilatos andava numa liteira bonita, carregada por escravos representativos, só por isso? Eles duvidaram? Como é isso? Nosso Senhor desfila bondoso e triste. Ele sabe o que espera. Ele vai realizar a Santa Ceia, mas depois da Santa Ceia, com aquele momento de alegria da Santa Ceia, no momento que São João deita a cabeça sobre o peito dele e ouve o pulsar do coração dele. E começa aí o primeiro adorador do Sagrado Coração. Bem, nesse momento ele tem um deleite, e a gente pode imaginar que o coração dele pulsou com particular intensidade, e talvez São João tenha dito, Coriésio Sacratíssimo, teria dito em aramaico, que era a língua dele, coração sacratíssimo de Jesus, tem de piedade de nós. Talvez tenha dito. Bem, tudo muito bonito, mas aproximava-se a hora da tragédia. O traidor já estava sentado na mesa. O traidor que tinha aceito lhe lavarem os pés. O traidor que era bispo. Judas era bispo. Sentado ali, e Nosso Senhor sabendo, era ele. E vendo ali a náusea da traição. O roubo e depois a traição.
e tudo que seguiria daquilo. Depois, quando ele disse a Judas: o que fazes, tens que fazer, faze-o logo. Judas saiu e era noite. Vocês podem imaginar os passos de Judas na noite. A ruptura com Nosso Senhor não teria doído nele, doído no sagrado coração dele. Como tem que ter doído. Bem, é claro que depois de cometidos seus crimes, preferido Barrabás, então eles que eram hesitantes no domingo de Ramos, na sexta-feira santa, estavam ao pé da cruz. E em nome deles, certas mulheres gritavam que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. É a evolução moral miserável, miserável, miserável. Então, meditação para domingo de Ramos. Amarmos extraordinariamente as poucas almas que ali foram fiéis. Houve várias. Zaqueu foi um, converteu-se ali. Amarmos as próprias almas que foram fiéis, com entusiasmo, mas de outro lado também termos horror não só aos que naquela hora apostataram, mas que eram tíbios, amaram, mas amaram pouco. E porque amaram pouco, amaram cada vez menos. E como amaram cada vez menos, foram depois glorificadores de Barrabás. E no dia da Sexta-feira Santa, estavam com pedras ali contra ele. Oração a fazer ao Sagrado Coração de Jesus. Vai muito no Anima Christi. Nós podemos repetir, olhando para Nosso Senhor crucificado e com seu coração chagado por uma lança do centurião, que depois de ele morto ainda furou, para ver se ele tinha morrido bem. Nós podemos bem dizer essa ejaculatória que está na ladainha Sagrado Coração de Jesus e que me encanta. Corieso lancia perfuratum miserere nobis. Coração de Jesus perfurado por uma lança, tende compaixão de nós. Quer dizer, vós que levastes a pena de mim e de nós, a ponto de quereres, depois de morto ainda, que vosso coração ainda recebesse essa perfuração e que o resto de água misturado com sangue saíste vós por meu amor, tende pena de mim, porque eu não apostate disto, desse tesouro que vós me deste. E considerando nosso Senhor Jesus Cristo, nas tristezas de cada dia da Semana Santa, considerando nosso Senhor Jesus Cristo nessas tristezas, nós pensarmos em cada passo: Anima Christi santifica-me, alma de Cristo santificai-me. Não há nada de mais santo do que a alma de Cristo. Que a alma de Cristo, por assim dizer, toque em mim e me torne um santo. Não quero outra coisa. Corpus Christi salva-me, corpo de Cristo salvai-me, sangue de Cristo inebriai-me, água do lado de Cristo lavai-me, lavai-me. Paixão de Cristo, dai-me força. Olhai para a minha miséria, para a minha moleza, para as minhas insuficiências. Dai-me força na luta contra os vossos inimigos. Ó bom Jesus, ouvi-me pelos rogos de Maria. Escondei-me nas vossas feridas. Quer dizer, cobri-me com as vossas feridas da cólera do Padre Eterno. Na hora de minha morte, chamai-me. E fazei-me ir convosco, junto a vós, para que vos louve com vossos santos, com a Santa das Santas, por todos os séculos dos séculos. Amém. O tema é augusto demais para que nele caiba o fatinho. Vamos rezar.